E olha só, gente, mais uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump. E no meio de transporte, símbolo da presidência americana, vai passar por uma mudança de cores. O avião presidencial dos Estados Unidos, o Air Force One, vai perder o clássico azul claro e ficará mais parecido com a aeronave particular da família Trump. O editor de Internacional, Diego Pavão, é quem chega para cá para explicar essa história para a gente. Diego, a gente sabe que Donald Trump adora uma polêmica, mais uma agora com Air Force One. Conta para a gente. Bom dia, Clarissa. Bom dia para quem acompanha o Live CNN em casa. Pois é, na verdade, esse desejo de mudar a frota presidencial já é antigo nos Estados Unidos. Desde o fim da presidência Obama já existia um plano para que essa frota fosse renovada. O avião presidencial que a gente vê hoje, esse que Donald Trump agora sobe nas escadas, é o avião que está em operação, a frota, na verdade, está em operação desde o início da década de 90. Para um avião que não é usado todo dia, várias horas ao dia, não é considerado, na verdade, um avião tão velho, tão desgastado. É muito diferente se a gente for pensar num avião comercial que é usado, por exemplo, todos os dias, várias horas ao dia. Ainda existe uma vida útil para esse avião, mas esse desejo de trocar a frota já é de vários anos lá nos Estados Unidos, ganhou força nos últimos meses, especialmente no último mês, Clarissa, porque houve aquela falha elétrica, uma pane elétrica, na verdade, no Air Force One, quando o presidente americano voava para Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Isso tudo reforçou a ideia de que a frota precisa ser renovada, só que Donald Trump está usando essa renovação agora para deixar de novo a sua marca física registrada, usando um esquema de cores diferentes. A gente preparou uma tela para mostrar como que ficaria esse novo avião presidencial que Donald Trump tanto quer. Aqui desse lado, a gente tem o avião branco e azul, com duas cores, dois tons, na verdade, de azul. É um design da década de 60. Muita gente não sabe, mas quem projetou esse design, quem deu a ideia para esse design, foi a primeira-dama Jackie Kennedy, mulher de JFK, John Kennedy, que foi assassinado em 1963. Ela que deu essa ideia. Vai lembrar, Jackie Kennedy, uma das icônicas, mais icônicas primeiras-damas dos Estados Unidos, uma mulher conhecida por muita elegância e por muito bom gosto. E esse design veio dela, lá da década de 60. Esse avião está em operação desde o começo dos anos 90, mas o design vem da década de 60. E aí a gente vem para o avião presidencial que Donald Trump tanto quer, que é o design dele, com as cores que ele quer. O azul escuro, vermelho e branco. Claro, lembrando também a bandeira americana, mas também, e isso não dá para não notar, lembrando também aquele avião que ele mesmo tem, o avião particular dele, usado pela família dele, que também tem esse mesmo esquema de cores. Né? Os críticos dele dizem o seguinte, olha, o avião presidencial ele não tem que representar um presidente específico, ele tem que estar acima de questões pessoais, ele tem que representar a presidência como instituição. E aí o que Donald Trump está fazendo, segundo os críticos, é tentar deixar a marca dele pessoal, como ele já vem fazendo em algumas outras questões da presidência americana. Vale lembrar, ele derrubou parte da Casa Branca, né, para construir um salão de baile e também mudou toda a decoração do Salão Oval. E isso se diz muito que ele está fazendo isso agora em relação a esse avião, Clarissa. Tem uma coisa, né, Diego, de eliminar algo que é clássico, que é tradicional da história americana. Quando o governo dos Estados Unidos mantém até hoje esse desenho pensado por Jackie Kennedy, isso tem um significado importante, uma simbologia relevante para a história americana. É uma homenagem, querendo ou não. Não é simplesmente a cor do avião ficou aí, a gente deixou. Então, mais do que polemizar, querendo colocar a sua digital, deixar a sua marca para que os outros futuros presidentes tenham que circular com um pouco do que é dele, Donald Trump também apaga aí uma homenagem histórica que persistiu até hoje na cultura americana. Com certeza, virou um grande símbolo de poder dos americanos, algo até inconfundível quando a gente vê aquelas grandes cúpulas internacionais. O avião se aproximando é com certeza um grande símbolo. E Clarissa, um adendo a isso que a gente está falando, existe um outro problema em relação a esse esquema de cores que a Força Aérea Americana aprovou. Você deve reparar, quem está nos assistindo também deve reparar, que não é muito comum aviões com a barriga escura.
Existe um motivo para isso, é físico. Aviões com a barriga escura, cores escuras na parte de baixo dele, tendem a superaquecer. Esse, inclusive, foi um problema apontado pela Força Aérea Americana quando Donald Trump fez essa primeira sugestão de mudar esse esquema de cores. O que acontece é que existe, de fato, esse risco, só que o que se está se falando agora é que a Força Aérea, na verdade a Boeing, que é quem está construindo a nova frota de aviões, iria usar sistemas para refrigerar o avião e não deixar ele superaquecer, e isso seria muito mais caro. Na verdade, a gente está falando de qualquer avião, né? É um avião super seguro, é uma fortaleza que voa, existe uma série de sistemas de contramísseis, contra pulso eletromagnético provocado por explosões nucleares, existe um sistema antimísseis muito avançado, é um avião de luxo. Atualmente existem 2 aviões sendo fabricados pela Boeing a um preço de mais ou menos 4 bilhões de dólares. Foi um acordo que o próprio Donald Trump fez. O problema é que a própria Boeing já admitiu que está com atrasos, que vai acumular algum prejuízo com esse desenvolvimento desses 2 aviões, e já admitiu que se arrependeu de pegar esse projeto. Ou seja, é realmente muito complicado, é um projeto muito complexo. Lembrando também, Donald Trump recebeu um avião da família real do Catar, que também está sendo adaptado para se tornar um Air Force One, e ele deve entrar em operação ainda nesse ano. Muito obrigada, então, Diego Pavão.